Olá, caríssimos e caríssimas danielistas. Bem-vindos ao canal do professor Daniel Ramos. Apocalipse capítulo 7, verso 1 ao 17. As glórias da igreja na glória. Eu já te peço para se inscrever aqui no nosso canal. É muito importante a sua inscrição e clicar nesse vídeo. Aí o YouTube vai torná-lo relevante. Vamos trabalhar a introdução da prerrogativa de Apocalipse capítulo 7. Vamos trabalhar o capítulo inteiro neste vídeo. Primeiro, na introdução, vamos ver que este capítulo é a mesma cena do capítulo 6. Até te convido, se você não assistiu, o vídeo anterior a este. Mas agora, numa outra perspectiva, outra realidade. O capítulo 7 vem depois do capítulo 6 na ordem das visões de João, mas não parece ser a sequência da ordem dos eventos. Lá, os 4 cavaleiros, aqui, os 4 ventos. Lá, os cavaleiros trazem juízos, aqui, os ventos de juízo estão prontos para começar a sua missão destrutiva. O fato de serem 4 anjos nos 4 cantos da terra, assegurar os 4 ventos da terra, indica que o juízo que vai desabar é literalmente universal. Ninguém escapa. O controle divino sobre os cavaleiros, os ventos, asseguram que a igreja será selada e ficará segura antes que os cavaleiros avancem. A destruição desabará sobre este mundo, mas a igreja foi feita indestrutível, inabalável. Deus faz distinção entre o povo e o ímpio, ou seja, entre a sua igreja e os não igreja, no versículo 2. A destruição não pode dar a sua largada antes dos remidos serem selados. Os selados não precisam temer o juízo, o castigo que devia cair sobre nós, caiu sobre Jesus na cruz. O selo tem 3 significados. Proteção. Ninguém pode violar o que está selado. Foi assim que o túmulo de Jesus foi selado. Lembra de Mateus 27:66? Selo também fala de propriedade. Na antiguidade, escravos podiam ser selados por seu proprietário, essa marca inscrita neles. Quem violava esse escravo atacava diretamente o seu dono. O selo nos dá garantia que somos propriedade exclusiva de Deus. Cantares 8:6, Efésios 1:3. O selo também fala de genuinidade, né? Genuinidade. O que está selado não pode ser adulterado. Esther 3:12. Deus livra o seu povo na tribulação e não da tribulação, que aponta o verso 14. Todos os textos que tratam da segunda vinda de Cristo mostram que a igreja não será arrebatada secretamente antes da grande tribulação. Ela será poupada na e não da tribulação. Mateus 24, do 29 ao 31, 2 Tessalonicenses capítulo 1, do 1 ao 10. Aqui temos a resposta às perguntas dos ímpios. Quem poderá suster-se diante do Deus irado? É a pergunta lá de Apocalipse, capítulo 6, verso 17. A resposta da Bíblia: aqueles que foram selados como propriedade de Deus estarão de pé diante do trono, com vestes brancas e palmas nas mãos, celebrando a Deus eternamente. Os salvos terão 3 tipos distintos de glória. Que é isso, irmão? A igreja vai ter glória? Sim. A glória da sua aparência, vestiduras brancas e palmas às mãos. A glória do seu serviço. Estarão diante de Deus em contínuo serviço litúrgico. A glória do seu lar eterno, comunhão com Deus e provisão celestial. Há 3 elementos nesta visão do capítulo 7. Aí nós vamos observar. Primeiro, uma advertência. Tempos difíceis estão pela frente. Será um tempo de grande tribulação. Segundo,
uma segurança. Os selados jamais serão condenados com o mundo, passarão pelas provas vitoriosamente. Terceiro, uma recompensa. Os que lavaram as suas vestiduras no sangue do Cordeiro desfrutarão da bem-aventurança eterna. Bora lá! Já se inscreveu aqui no meu canal? Vamos lá, vamos fazer essa parceria aí. Eu te abençoo e você me abençoa, fazendo essa parceria. Vamos para o vídeo então. Primeiro tópico de hoje, que agora foi só um melzinho, né? Vamos lá. Primeiro tópico, do ponto de vista do céu, de Deus, os selados têm um número exato. Já vamos trabalhar os versos 4 a 8 aqui no primeiro tópico. O número é visto e também ouvido. O número dos selados é declarado por revelação expressa. Deus conhece os que lhe pertencem. Confere 2 Timóteo capítulo 2, verso 19. Esse grupo é contável para Deus. O número 144.000, metafórico. Ele é um símbolo ele é mais um símbolo do que uma estatística. Ele representa a cifra completa e perfeita dos crentes em Cristo. As 12 tribos de Israel, não o Israel literal, mas o Israel verdadeiro, espiritual, a igreja. Toda a igreja de Cristo é selada, está segura. João, capítulo 10, versos 28 e 29, e o capítulo 17, verso 12. A interpretação dos testemunhas de Jeová. Eu não poderia saltar este vídeo sem falar a respeito disso, porque eles adoram mexer nesse vespeiro. Os testemunhas de Jeová, uma seita herética, entende que a igreja que vai morar no céu limita-se apenas a este número. Todos os demais criaturas que receberão a vida eterna terão parte na igreja, mas viverão nesta terra, sob o domínio de Cristo, Jesus, e a sua igreja nos céus. Eles nem usam a expressão igreja, né? Ele fala os bons, né? Eu peço perdão aí pela troca de palavras. A interpretação dispensacionalista, estes são israelitas que estão vivendo no tempo da angústia de Jacó, Jeremias 30, versos 5 ao 7. Embora as tribos tenham cessado, Deus as conhece, Isaías 11, do 11 ao 16, e preservará um remanescente até restaurar o reino de Israel, Atos, capítulo 1, verso 6. Esse será um templo da plenitude dos gentios, Lucas 21, 24, com a plenitude do número dos gentios completos, Atos 15, verso 14, Romanos 11, versos 25, entendem-se que esses 144.000 referem-se aos judeus que se converterão depois do arrebatamento e antes do milênio e que viverão na Palestina no período da grande tribulação e serão poupados os juízos que virão sobre o anticristo. Esses judeus aguardarão Jesus Cristo, o seu rei, em sua segunda vinda, quando destruirá o anticristo e implantará o seu reino milenar. A interpretação pré-milenarista ou a interpretação pré-milenista, histórica e amilenista. Nosso Deus, a teologia tem essas palavras, gente, mas toda a ciência tem, né? Quem nunca? Esse número é simbólico. Primeiro, o número 3, que significa a trindade, é multiplicado por 4, que indica a inteira criação, porque os selados virão do norte e do sul, do leste e do oeste. 3 multiplicado por 4 são 12. Portanto, esse número indica a trindade. 3, operando no universo. 4. Assim temos a antiga dispensação. 3 multiplicado por 4. 3 vezes 4. 12 patriarcas. E a nova dispensação, 12 apóstolos. Para ter uma ideia da igreja antiga e da nova dispensação, temos que multiplicar este número, 12 por 12. Isso nos dá 144.000. A Nova Jerusalém, a igreja, tem 12 portas, com o nome das 12 tribos, e os 12 fundamentos com o nome dos 12 apóstolos. Confere, Apocalipse 21, capítulo 9 ao 14.
lemos também que a altura do muro é de 144 côvados. Apocalipse 21, 17. Com o objetivo de acentuar o fato de que 144 mil significa não uma pequena parte da igreja, senão a igreja militante inteira, este número é multiplicado por 1000. 1000 é 10 vezes 10 vezes 10, que indica um cubo perfeito, inteireza reduplicada. De acordo com Apocalipse 21, 16, os 144 mil selados das 12 tribos de Israel, literal, simbolizam o Israel espiritual, a igreja de Deus na terra. Esse número não pode aplicar-se às tribos de Israel. As 10 tribos de Israel já haviam desaparecido no cativeiro assírio, e as 2 tribos do sul, que é Benjamim e Judá, havia perdido a sua existência nacional quando Jerusalém caiu no ano 70 depois de Cristo. Se o símbolo significa Israel segundo a carne, por que foram omitidas as tribos de Efraim e Dan e colocada em seu lugar Levi e José? As ordens das tribos foi trocada e não temos nenhuma lista das tribos semelhante a esta em toda a Bíblia. Segundo o Apocalipse 14, verso 3, os 144 mil foram comprados por Deus de entre os da terra e não da nação judaica somente. Assim, João queria dizer que as 12 tribos de Israel não são o Israel literal, mas o verdadeiro Israel, o Israel espiritual, que nós chamamos de igreja. A igreja é o Israel de Deus. No Novo Testamento, considera a igreja o verdadeiro Israel espiritual. Gálatas 6,16, Romanos 9, versos 6 a 8. Quem é de Cristo é descendente de Abraão. Gálatas 3, 29. Abraão é o pai de todos os que creem, circuncidados ou não. Romanos 4, 11. O verdadeiro judeu não é descendente físico de Abraão, mas é o descendente espiritual. Romanos, capítulo 2, versos 28 a 29. Nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus, é que somos a verdadeira circuncisão. Filipenses, capítulo 3, verso 3. Em Esmirna havia judeus físicos que era a sinagoga de Satanás. Lembra? Apocalipse 2,9, quem não viu, vê lá de novo o vídeo. Eram judeus de fato, mas não era o Israel espiritual. A igreja é a Nova Jerusalém. Apocalipse 21, versos 12 e 14. É o povo de Deus. Apocalipse capítulo 18, verso 4, 21, verso 3. Concluímos que a igreja é o verdadeiro Israel espiritual. Essa interpretação é que melhor faz jus ao sentido do texto e mostra o relacionamento que há entre as duas multidões. Elas são constituídas das mesmas pessoas, aquelas que foram seladas e guardadas por Deus. Bora para o segundo tópico. Do ponto de vista da terra, dos homens, os selados são uma multidão inumerável. Agora nós vamos para os versículos 9 até o versículo 12. De novo, 2 parágrafos. De repente muda-se o cenário. O leitor é novamente transportado para a terra ou da terra para o céu. Agora João vê a igreja redimida no céu. No lugar de uma tensão cheia de desgraça em vista do perigo iminente, ocorre o cântico da vitória. O céu não será apenas mudança de lugar, mas mudança de nós mesmos. No céu conservaremos a nossa individualidade, porque o texto vai dizer, quem são? São pessoas, indivíduos que vêm de lugares diferentes, mas que não perdem a sua individualidade, ou poderíamos acrescentar, a sua identidade. As distinções que nos separam na terra não nos separarão no céu. Lá não teremos ricos e pobres,
nobres e servos, mas aqueles que foram lavados no sangue do Cordeiro. Quais são as características desta igreja glorificada? Eu sei que você está perguntando isso. E nós vamos responder através da perspectiva bíblica. As características da igreja crucificada. Primeiro, igreja glorificada. Igreja glorificada é uma igreja inumerável. Verso 9. Isto é o cumprimento da promessa feita a Abraão. Olha para o céu e conta as estrelas, se é que o podes. Ele disse, será assim a tua posteridade. Lá em Gênesis 15:15. Conforme Hebreus 11:12, ela é para ele incontável. Essa multidão também é incontável para João, em Apocalipse 7:9. A multidão incontável por Deus é incontável para João. Mais uma característica da igreja glorificada é uma igreja universal. Versículo 9 já aponta isso. Inclui os eleitos, os selados judeus e gentios, procedentes de todas as culturas, línguas, povos e nações de todos os lugares e de todos os tempos. Em Abraão, haveriam de ser abençoadas todas as nações, todas as famílias da terra. Gênesis 12:3, 22:18. João vê na igreja a humanidade abençoada no pai Abraão. Outra marca da igreja glorificada, ela é uma igreja honrada. Verso 9. Estar de pé diante do trono significa ter companheirismo com o Cordeiro, servi-lo e coparticipar em sua honra. Meu Deus, é muito lindo. Outra marca da igreja glorificada é uma igreja pura. O verso 9 diz isso. As vestes brancas apontam para a absoluta pureza da igreja. A igreja não foi purificada pelo sofrimento? Não. A igreja pura, igreja glorificada, foi purificada pelo sangue do Cordeiro. O sangue do Cordeiro exclui a glória humana. A igreja fora liberta da condenação do pecado na justificação, do poder do pecado na santificação e agora está livre na presença do pecado, na glorificação. Nada contaminado pode adentrar as regiões celestiais. Apocalipse 21:27. Roupas brancas ainda indica alegria, felicidade, além de santidade. Outra marca da igreja glorificada é uma igreja vencedora. Tudo isso no verso 9. Este é um símbolo de vitória. A igreja selada por Deus, protegida por Ele, venceu e chegou ao lar, à sua pátria, ao céu. A igreja vitoriosa a partir da roupa, a roupa das palmas e dos gritos. Sim, dos gritos. Outra marca da igreja glorificada agora aparece no verso 10. É uma igreja que tributa a Deus a sua salvação. Depois do símbolo da vitória, segue-se o grito da vitória. A salvação não é mérito, nem fruto das obras, nem do que a igreja faz. A salvação, ela é de Deus, vem de Deus e só Ele merece a glória. Outra marca da igreja glorificada aparece no versos 11 e 12. É uma igreja que une as vozes angelicais para exaltar o nome de Deus. Os anjos e os querubins se unem à igreja glorificada, prostram-se e adoram a Deus, rendendo-lhe uma cétupla atribuição de louvor. Vamos para a terceira parte. Aí agora a gente vai trabalhar a última parte do capítulo, que são os versículos 13 até o 17, o último parágrafo deste capítulo. A procedência, a identidade e a missão eterna da igreja glorificada. Vamos primeiro trabalhar a procedência da igreja dos versos 13 e 14. A igreja vem da grande tribulação. A ideia da grande tribulação remonta a Daniel 12, verso 1. É vista em Mateus 24, do 21 ao 22.
Em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versos 3 e 4, e também em Apocalipse, capítulo 3, versos 7 e 15. Os crentes em todos os lugares, em todas as épocas, enfrentam tribulações. Segundo Timóteo, capítulo 3, verso 12, Apocalipse, verso 14 e 22. Mas os crentes que viveram neste tempo do fim enfrentarão não apenas o começo das dores, mas também a grande tribulação. Sim, a grande tribulação é caracterizado com um período de grande apostasia e também da manifestação do homem da iniquidade. Segundo Tessalonicenses, capítulo 2, verso 3 ao 9. Nesse tempo, o conflito secular entre Deus e Satanás estará no seu auge. Presta atenção nessa expressão, irmãos e irmãs. A igreja será protegida, não da tribulação, mas na tribulação. Ela emerge do meio da tribulação como um povo selado e vitorioso. Agora nós vamos trabalhar a identidade da igreja, especificamente no verso 14. Os remidos são aqueles que lavaram as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. A base da tribulação não está no mérito humano, na religiosidade humana, nos predicados morais, no conhecimento doutrinário. A base da salvação está na apropriação da redenção pelo sangue de Jesus Cristo. Ninguém entrará no céu por pertencer a esta ou aquela igreja ou por defender esta ou aquela prerrogativa doutrinária. Não. Agora no versículo 15, a missão eterna da igreja. Sim, ela também tem uma missão. Lembre-se que uma característica da igreja é que ela é missionária, tanto aqui na terra como igreja militante, como na glória como igreja triunfante. A missão eterna da igreja primeiro passa por adoração. A igreja prestará a Deus um serviço litúrgico, que nós chamamos de latria, adoração, incensamente. Versículo 15. É uma igreja adoradora, serviço cultural em contraste com o serviço escravo. Comunhão. Intimidade constituída com Deus. Você observa na parte B do verso 15. O sexto selo trouxe a visão de um céu enrolado que se recolhe, de uma humanidade apavorada no mundo sem teto. Capítulo 6, versos 15 ao 17. Aqui, porém, a cena é oposta. A igreja está numa nova realidade cheia de paz. Deus vai armar uma tenda conosco. Ele vai acampar com a igreja. Deus mesmo habitará com a igreja. Apocalipse 21, verso 3. Outra característica da missão da igreja, a ausência completa do sofrimento. Versos 16 e a parte B do 17. João lista 3 afirmações negativas: fome, sede e calor. Não existe mais. Isso está de acordo com Apocalipse 21, 4. Também, outra marca é a presença completa da plenitude de vida, a parte A do verso 17. João lista 3 afirmações positivas. O cordeiro as apacentará. O cordeiro as guiará às fontes de água da vida. E Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Gozam a felicidade mais perfeita. O cordeiro agora é o seu pastor. O cordeiro os guia à fonte, e a fonte é Deus. O cordeiro os traz de volta para Deus e para o paraíso. Ele não enxugará dos nossos olhos toda a lágrima. Ele nos tomará no colo e nos consolará para sempre. Deixa eu respirar porque é bonito demais. Eu sou apaixonado, gente, por essas coisas. Conclusão. Primeiro, o capítulo 6 termina mostrando os terrores dos ímpios enfrentando o juízo. O capítulo 7 termina mostrando as glórias dos remidos na segunda vinda. Segundo, enquanto os ímpios buscam a morte física e só encontram a segunda morte, a morte eterna, os remidos mesmo, enfrentando a morte física, desfrutam para sempre das bem-aventuranças da vida eterna. Terceiro, a pergunta que não quer calar. De que lado você está? Em que grupo você estará
quando Jesus voltar. Que Deus possa ter misericórdia da minha e da sua vida. Deus abençoe. Te espero no próximo vídeo.